Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Livro de Levítico. O livro de Levítico, ele está em que posição na Bíblia? Terceiro livro. E ele significa exatamente o livro das leis. O livro de Levítico é todo o livro da lei. Gênesis era o livro do princípio, Êxodo, o livro da saída do Egito, e agora o povo que está no deserto precisa de leis, de instruções, de orientações. Então Levíticos vem da Vulgata Latina, com esse sentido, Levíticos, que significa justamente o livro das leis. Vamos em diante. A autoria. Quem escreveu o Pentateuco, já foi dito na apresentação do Pentateuco, foi Moisés. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a tradição judaica acredita na autoria mosaica acerca do livro de Levítico. Existem inúmeras expressões como disse o Senhor a Moisés no livro de Levítico. E o Novo Testamento, através de Jesus, tem a alusão de Mateus capítulo 8, versículo 4, fazendo alusão a Levítico 14, 1, 32. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 5, faz menção a Levítico 18, versículo 5. Ambos relacionam Levítico a Moisés. Nós já falamos em outras aulas, que existe críticos agnósticos que acreditam que Moisés não escreveu o livro, mas o livro veio existir no exílio babilônico, onde os judeus se encontravam enfraquecidos e desenvolveram esse livro para apresentar a história de Deus através do seu povo. Porém, não faz mínimo sentido. Outros acreditam que o livro foi escrito parcialmente. Porém, todas essas teorias foram muito bem refutadas. E nós acreditamos que o Pentateuco foi escrito por Moisés, exceto a passagem que descreve da sua morte, que está em Deuteronômio, nós vamos ver isso no final do Pentateuco, porque a pessoa não poderia escrever acerca da sua morte, Então, acreditamos que Josué, o seu discípulo, escreveu essa parte. Até então, tudo ok. Data. Bom, a data é entre 1440 a 1400 antes de Cristo. Essa é a data. Local. O livro, assim como todo o Pentateuco, foi escrito na península do Sinai. Foi um breve período em que os hebreus tiveram paz e não entraram em conflitos. Foi o tempo oportuno que Deus deu condições a Moisés para escrever. Destinatário do livro, essa parte aqui ela é repetitiva em todos eles. O destinatário é o povo de Israel e toda a sua descendência, e essa descendência é biológica e espiritual. Na espiritual nós nos incluímos, porque Deus prometeu filhos espirituais também a Abraão. Então essas são as informações básicas do livro. Propósito teológico do livro de Levítico. Bom, o livro de Levítico ele tem um propósito de relatar a presença de Deus no ato da adoração. Nós falávamos na aula passada também sobre isso em relação a Êxodo. Até então, Deus era completamente transcendente. Depois do tabernáculo, Deus se torna imanente, mais presente. O que é transcendente? Está completamente elevado, distante. Imanente está próximo. E através dos ritos no tabernáculo que eram feitos, as pessoas tinham mais essa conotação da presença de Deus. Até mesmo porque todos os dias a nuvem estava lá e a coluna também estava. Isso era lindo, gente? Quando o povo estava no deserto, havia a coluna de fogo durante o dia para protegê-lo das serpentes que havia no deserto e do frio escaldante. E durante a noite, isso era durante a noite, e durante o dia havia uma nuvem para protegê-lo do calor causticante que chega a 60 graus no deserto. E estava ali, a presença de Deus não tinha como negar. A presença de Deus era notória.
Eu vou pedir a Paulo, se você encontrar uma imagem do tabernáculo mostrando uma chama vindo assim direto, para que o pessoal tenha noção do que seria. Aí você bota aí tabernáculo, aí você vai ver uma chama vindo no Santo dos Santos, que era o momento onde o sumo sacerdote entrava, todo mundo via. E quando você acordava cedo pela manhã, olha, uma manhã tão linda e tão bela como essa, estava caindo maná do céu. Maná, segundo a Bíblia, o relato bíblico, ele tinha um sabor de pão com queijo, pão com mel, mas ele tinha um efeito psicológico tremendo, que você comia um maná e o que você imaginasse que estava comendo, eita Jesus, se transformaria. O Willis pensou logo num churrasco agora, comendo maná. Então não ficava, ninguém abusava, né? Eu pensava na buchada, no sarapatel, na tripinha, num sushi, num sashimi, e aí ia. Ok? Então, o livro de Levítico, ele tem esse propósito teológico de mostrar a presença de Deus. Não tinha como contestar a presença de Deus, era algo realmente muito marcante. Além da presença, olha só gente, isso era uma vez por ano, o que acontecia? Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, obrigado Paulo, ele adentrava naquele lugar para oferecer o cordeiro, o sangue do cordeiro, vinha o fogo de Deus para consumir aquele holocausto. E o povo presenciava isso, e isso se convertia em festas. Ok? Muito obrigado, pode voltar. Então, o outro propósito do livro de Levítico era santidade, apresentar a santidade de Deus através das leis. Deus muito rígido e zeloso, rigoroso em todas as leis, para que o povo tivesse a plena consciência da santidade. Então, existia leis específicas para todas as coisas, né? E o livro de Levítico também mostra a expiação, revelar a expiação através dos sacrifícios. Os sacrifícios eram necessários, nós vamos ver um pouco isso mais à frente, para despertar em nós a consciência que sempre um inocente morreria em nosso lugar. Quando Adão e Eva pecam no Éden e são expulsos do Éden, eles procuram, quando eles são afastados, da presença de Deus, eles procuram se vestir com folhas, as folhas de uma planta. E a folha, logo ela sofre depreciação, né? Seca, né? Murcha, né? Se deteriora. Aí Deus mata um cordeiro e com a pele desse cordeiro coloca as vestes sobre Adão e Eva. Então eles não tinham vergonha, estavam nus, mas estavam na inocência. A partir de então, o pecado traz essa consciência, gerando medo, gerando vergonha, gerando todos esses sentimentos maus. Então, o primeiro a realizar o sacrifício na história foi Deus. E o que Deus está falando para Adão e Eva é que sempre que a gente peca, um inocente morre. Isso é forte, né, gente? Sempre que a gente peca, um inocente morre. Tudo isso é uma tipologia, fazendo alusão ao sacrifício de Cristo. Então, a expiação é que alguém faria essa expiação por nós, para que Deus realmente não atingisse diretamente a nossa vida. Isso é tão forte no reino espiritual, que quando a gente erra, né, abrindo aspas aqui dentro do assunto, né, o pecado, ele tende a atingir as pessoas que estão ao nosso redor. Você vai, por exemplo, de Jonas. Jonas está lá, num navio, né, no porão. O que é que os coitados do marinheiro fizeram? Nada. Agora, o que é que eles perderam por causa de Jonas? Todas as suas mercadorias. Uma pessoa em pecado, ela coloca a sua casa, a sua empresa, sua família em tempestade. E todos que estão ao seu redor sofrem. Tem um caso de Jonas, né? Vamos para o caso de Acã. Eita, é muito tempo para falar de Acã. Mas Israel perdeu uma guerra, mulheres se tornaram viúvas, filhos se tornaram órfãos por causa do pecado de um homem, que foi Acã. Deus disse que não era para pegar nada da cidade de Jericó. Ele pegou a capa, pegou os tesouros reais e escondeu debaixo da sua tenda, debaixo da sua casa, escavou e escondeu. O povo foi para uma guerra, perdeu essa guerra, vieram envergonhados,
Josué vai consultar Deus e Deus diz: os filhos de Israel prevaricaram. Tira a sorte cai sobre Acã. E naquele dia Acã foi apedrejado. Perdeu tudo. Essa era a lei, Deus mostrando todo o seu zelo e todo o seu rigor. Então, quando a gente peca, por exemplo, um dia eu estava tomando café, minha mãe não está aqui, está aqui em Marcel, para ela lembrar dessa história, em Feira de Santana, na casa da minha tia. Minha tia hoje é uma serva de Deus. Feira de Santana, desculpa, Santana de Ipanema. Tudo feira, né? Feira de Santana, tudo Santana. Eu estava tomando café e de repente aquele copo de café explode. Plum. Eu não entendi nada, eu era um garoto de 10, 11 anos por aí. E o que foi aquilo? Minha tia ficou, extremamente nervosa e ela começou a acender umas velas atrás da porta, coisa do tipo. E na interpretação dela, enviaram uma macumba para a casa dela. Quando a macumba não atinge eles, atinge os animais, atinge os visitantes. E quando não consegue atingir os visitantes, atinge aquilo que eles estão usando. É o reino espiritual e seus mistérios. Seus mistérios. Ela entendeu que alguém tinha feito um trabalho. Graças a Deus se converteu, se libertou de tudo isso, mas se você for procurar qualquer feiticeiro, ele vai ter essa interpretação, né? E o importante aqui, irmãos, nessa aula, é despertar a consciência de que quando a gente erra, quando a gente falha, de alguma modo a gente compromete. A Bíblia vai nos dizer em Romanos que pelo primeiro Adão veio a morte, e pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo, veio a vida, né? E isso é numa dimensão... A física quântica explica isso. Quem se deita com uma prostituta se torna um com a prostituta. A física quântica diz que quando você se relaciona com a pessoa, fica os átomos daquela pessoa em você. Interessante isso, né? E sofre. Né? E sofrem. E o alcoolismo, por exemplo, é transmitido pelo gene. Entendeu? Olha as coisas, as maldições. E aí quem é filho de alcoólatra tem uma tendência, é mais propenso a ser alcoólatra. O importante é lembrar aqui que os nossos pecados têm consequências. E Deus fazia com que um animal puro mesmo, sem mancha, sem mácula, sem defeito, fosse sacrificado, justamente para despertar em nós a consciência de que um dia Cristo viria para isso. Então, demonstra a expiação, demonstra também a justiça, manter a justiça de Deus através da bênção e das maldições. O livro de Levítico demonstra as bênçãos. Você vai ver no Pentateuco, Deus falando ao seu povo, eu acho isso muito interessante. Deus dá a opção e a sugestão. Deus diz o seguinte: eu chamo os céus e a terra para serem testemunha contra vós, porque coloquei diante de vós o bem e o mal. Escolhe, pois, o bem para que vivais. Deus dá a sugestão, ou melhor, Deus dá a opção, coloquei dentro de vós o bem e o mal, e dá a sugestão. Escolha, pois, o bem para que vivais. E lógico, nós temos o arbítrio, o livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Algumas pessoas me perguntam: pastor, por que Deus colocou aquela árvore do conhecimento no jardim do Éden, sabendo que o homem ia pecar? Deus é onisciente e na sua presciência, evidentemente, ele sabia que tudo isso ia acontecer. Mas a explicação é óbvia demais. Deus não nos fez marionetes. Deus não nos fez fantoche. Nós não somos escravos do bem. Caso contrário, todos nós hoje seríamos robotizados. Gente, quando a Bíblia nos diz que Deus nos fez coroa da criação, e o que nos difere, segundo a ciência, é que nós somos animais racionais, a racionalidade, sabe, essa liberdade de escolha, não há prova de amor maior que essa, deixar a pessoa livre. Se você servir a Deus, será pela sua consciência. Você não vai ser pressionado, obrigado a fazer isso. E quer queira uma coisa, pois dá um salve.
É, é verdade. Foi o que Deus disse a Caim. Caim, o que o Saulo disse, né, que essa mensagem está sendo gravada, para que as pessoas que estão nos ouvindo também possam entender, é que tem aí várias fábricas de cachaça, de coisas ruins, e Deus permite para que o homem exerça a sua escolha e a sua liberdade em Deus. Né? Para que o homem seja livre no Senhor, né? E escolha a sua liberdade verdadeiramente em Deus. Para não sermos simplesmente escravos do bem. Quer saber de uma coisa? Durante muito tempo na minha vida eu tive raiva de Adão. E eu imagino que as mulheres teve muito raiva de Eva, principalmente nos períodos de cólicas, né? Ah, Eva, sua desgraçada, se você estiver no céu, eu vou pedir licença a Deus para puxar seus cabelos. A gente teve muita raiva de Adão e Eva. A questão é que eu faria o mesmo. Você faria o mesmo. Todos nós faríamos o mesmo. Eles estavam representando a nossa raça. Agora, eu consigo olhar... A gente hoje faz o pior. Agora eu consigo olhar para Adão e Eva e simplesmente não agradecê-los, mas entender o propósito de Deus, porque se não houvesse Adão e Eva, não haveria a cruz. E se não houvesse a cruz, nós conheceríamos a Deus pela sua grandeza, pelo seu poder e pela sua beleza. Mas através da cruz a gente conhece a graça, a misericórdia, o perdão, o amor, o Deus Pai. Isso seria impossível quando a Bíblia diz em Romanos 5,8, Deus prova seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Perdão, Deus prova seu amor para conosco, tendo enviado seu Filho para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores, ou seja, não merecíamos. Então, a gente não vai brigar com Adão. Ok? Então, justiça de Deus, justiça que Deus está sendo justo. Agora, cada um é responsável pelas suas escolhas. Em relação ao que Saulo disse, eu lembrei o que eu queria dizer. Deus disse a Caim, Caim, o mal sempre estará diante de ti, mas compete a ti dominá-lo. Dominá-lo. O mal, gente, que palavra, né? O mal sempre estará diante de nós, mas compete a cada um de nós simplesmente dominá-lo. E agora, para quem está em Cristo, boa notícia. Romanos 6,14 vai dizer, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aí o pecado, Romanos 6,14, o pecado já não tem domínio sobre a sua vida. Porque você não está debaixo da lei que condena, você está debaixo da graça que vivifica. É tão bom, não é tão gratificante você dizer não às investidas do inimigo. Quando Jesus disse não às propostas de Satanás no deserto, e a proposta dele era oferecer pão para Jesus, você lembra do texto de Mateus capítulo 4, depois vieram os anjos e trouxeram o que para Jesus? Banquete. Ei, irmão, Deus tem banquete para você. Se você recusar as migalhas que Satanás está te oferecendo, Deus tem banquete para você. Deus tem banquete. Agora lembre-se que o danado é insistente, viu? Ele a gente pode chamar de danado, né? O sentido da palavra danado é condenado ao inferno, a gente não pode chamar ninguém de danado, mas ele a gente pode chamar de danado. O danado é insistente. Tem um pastor em Ilhéus que não fala mal de ninguém, ele é da nossa convenção, ele é tido como homem ético. Ele não faz comentário pejorativo acerca de nada. Um dia procuraram esse pastor e disseram bem assim, ô pastor, vem cá. Ele, pois não. O que você tem a dizer do diabo? Sim, de Satanás. E agora, o que você tem a dizer? Ele parou, pensou e... Que sujeitinho insistente, viu? Porque ele foi para cima de Jesus 3 vezes, gente. No deserto, 3 vezes. Ele é insistente. Sabe o que é que eu me deparo com essa palavra? Gera temor e tremor. Eu penso, se ele foi 3 vezes na mesma ocasião para cima de Jesus, imagine comigo.
Gostei dessa. O diácono Williams fala que tem a mãe de um amigo dele que também é muito ética, não fala mal de ninguém. Aí chegaram para ela e perguntaram: e o diabo, minha senhora? Ela disse: rapaz, ele é bem trabalhador, viu? Trabalha de dia e de noite para te derrubar. É verdade. É verdade. Vamos para o próximo slide. Depois de entendermos o propósito teológico do livro, vamos entender a estrutura do livro. O livro essa estrutura é como se fosse o esboço. Aí o livro vai mostrar do capítulo 1 ao versículo 7, leis referentes às ofertas. Do capítulo 8 ao 10, leis referentes ao sacerdócio. Capítulo 11 ao 12, leis referentes à purificação. Do capítulo 23 ao 24, leis referentes às festas. Do capítulo 25 a 27, leis referentes à terra. Leis específicas para cada situação. É isso que o livro vai nos mostrar. Leis que ainda hoje são válidas no seu sentido, né? Leis que hoje, em nosso tempo, não se faz necessária serem aplicadas, e nós vamos ver um pouco isso mais adiante, ok? Vamos ver agora no slide, dá para ver, gente, aí? Gráfico das ofertas de Levítico. As ofertas de Levítico, os dias que seriam sábado, ano sabático, ano do jubileu, lua nova, dedicação e o Purim. Quem adquirir o livro vai entender todas essas ofertas existentes no livro de Levítico, tá? Eram os grandes momentos de oferta. O sábado, cada dia da semana, eles tinham a oferta a se fazer. O ano sabático, cada 7º ano, era o ano do descanso, a terra não deveria ser cultivada. Se você vê, isso é sustentabilidade, gente. Né? Deus já estava preocupado há muito tempo com a terra. Então, você trabalhava 6 anos, os 7º ano, você dava descanso à terra. Hoje, meu Deus do céu, coitada da terra. Não é? Alguém já questionou sobre a questão de ser escravo. O livro Levítico fala sobre a escravidão. Gente, eu queria ser um escravo naquela época. Segundo a lei de Deus, o escravo era aqueles que eram capturados de guerra, era aqueles que não tinham para onde ir, que estavam foragidos, eles eram adotados e acolhidos, eles trabalhavam 6 anos, quando chegavam no 7º ano, eles tinham a escolha de deixar aquela terra, e se eles quisessem deixar aquelas terras, era simples, eles só faziam o que? Furava a orelha. Eu ainda tenho essa orelha furada, marcas de um passado distante, cada dia mais distante. Era chamado servo da orelha furada. Era aquele que era servo por amor, que era um escravo, o sentido da palavra no grego é doulos, e biblicamente falando, nós somos escravos, ou seja, nós somos propriedade. A questão é quem é o nosso Senhor. Quando Jesus diz, não se pode servir a 2 senhores, Ele não nos coloca na condição de Senhor. Nós não somos senhores. Nós somos servos. E o sentido da palavra doulos é escravo. Por isso você está lendo a Bíblia, para você não se espante, você vai ver Paulo tendo a alegria e a satisfação de dizer, eu, escravo de Cristo, escravo por amor, escravo por pura satisfação, um escravo com orelha furada. E como na condição de escravo eu reconheço quem é o meu Senhor, eu reconheço como meu Senhor. Então eu queria ser um escravo daquela época, quando as pessoas chegam a criminalizar a escravidão naquela época, e a gente observa que era um costume dos povos, só que a escravidão do povo judeu era completamente diferente. Os escravos prosperavam, você vê isso relatado na Bíblia, os escravos cresciam, poderiam prosperar, enfim, ok? E aí são essas festas, indo adiante, gráfico das festas de Levítico, as festas, 7 festas, gente, 7 festas no ano,
Essas festas não eram um só dia não, viu? Durava tempo. 7 festas. Sabe o que é que me leva a acreditar aqui? Que Deus é um Deus festeiro. Deus é um Deus festivo. Deus é um Deus que gosta de festa. A nossa cultura, infelizmente, com a influência europeia, a gente ficou muito acanhado, né? Ainda bem que na nossa região da Bahia tem uma influência grande da afro, e essa influência africana faz com que o povo baiano seja um povo mais feliz, né? Diz que baiano não nasce, baiano estreia, né? E a gente é uma influência boa, né? Porque minha esposa sabe o que eu estou dizendo. As igrejas em Salvador, gente, que show. Que show. A igreja em Camaçari, rapaz, incrível como os irmãos são alegres, são felizes, né? Você percebe logo a diferença no povo. Então Deus é um Deus que gosta de festa, não adianta tentar ignorar isso. Deus é um Deus que gosta de festa. E aí você vai encontrar a festa da Páscoa, né? E aqui você vai encontrar o dia, o mês, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa das semanas, que é a festa do Pentecoste, é a festa das semanas. Ou seja, essa festa do Pentecoste comemorava justamente 50 dias depois das primícias. Aí vem a festa das trombetas, a festa do dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Tudo isso era festa. As 3 festas principais para as quais todos os israelitas do sexo masculino tinham a obrigação de viajar ao templo de Jerusalém. Assim, essas 3 que tem um asterisco, pães asmos, semanas e tabernáculos. Todos eles tinham que ir a Jerusalém, ao templo de Jerusalém. Amém? Quem é que não gosta de festa mesmo aqui? Que bom. Todo mundo gosta de festa. Oi? Sim, sim. Não, ali é o dia 14 mesmo. É o mês do ano aqui. E ali é o dia 14. Não, aqui... justamente, aqui é a quantidade de dias, gente, de festa. 14 dias, 15 a 21. 16 a 6. 6 dias demorava a festa das semanas Pentecoste. 50 dias após a colheita da cevada. Haja festa, né? Haja festa. Eu desliguei aqui, ó. Ah, voltou. Ok. E agora vamos entender o tabernáculo. Vamos entender um pouco o tabernáculo. Recentemente nós trouxemos um estudo sobre o tabernáculo. Mas eu percebi e achei interessante compartilhar com os irmãos mais uma vez. Aqui era a entrada do tabernáculo. Dá para ver aí, irmãos? Deixa eu... Por isso que é bom todo mundo pertinho. Aqui é a entrada do tabernáculo. Quando eu digo que o tabernáculo era dividido em 3 compartimentos, o primeiro compartimento era o átrio. Dentro do átrio ficava o altar do holocausto. Gente, esse lugar, interessante, ele era feio, era rocha sobre rocha, não havia nenhuma beleza. Aí você pergunta, por que prestar atenção nesse detalhe? Porque tudo ao redor era de ouro, era de madeira de alta qualidade, de tecido de alta qualidade, mas o holocausto era rocha sobre rocha, não havia nenhuma beleza. E a grande questão espiritual, tudo que Deus faz com uma explicação. A grande questão é que a beleza do holocausto era o sacrifício. O sacrifício. Nós somos esse holocausto. E Cristo é o sacrifício. A beleza da nossa vida, do nosso ministério, é Cristo. Estão entendendo o mistério? Então, e ficava aqui a pia de cobre. Depois do holocausto, eles vinham, lavavam as mãos. E entrava no lugar santo. Aqui é o segundo compartimento. Lugar santo. No lugar santo tinha um castiçal, menorá, é o candelabro. Tem esses 3 nomes. E ficava a vela o tempo todo. A tocha, a luz ligada, que representa
é um castiçal de 7 hastes, representa a glória de Deus todos os dias da nossa vida, de domingo a sábado, às 7, né? Deus brilhando em nossa vida os 7 dias. Logo em seguida tem a mesa dos pães, a mesa dos pães asmos, aqui ficavam os pães. Em uma tipologia, isso vai estar no livro, o castiçal representa Jesus como a luz do mundo. A mesa dos pães, os pães asmos, representa Jesus como o pão da vida. Indo adiante tem o altar do incenso, onde ficava sempre, todo o tempo, o incenso sendo queimado. Depois do lugar santo, aí sim haveria o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Aqui tinha uma cortina, o véu, e lá tinha a arca do concerto, ou arca da aliança. Nós vimos semana passada que a arca da aliança continha a vara de Arão, os 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos e a concha do maná, e esse maná ficou 40 anos sem apodrecer nesse lugar. E o interessante, quem lembra da Bíblia, o maná durava apenas 24 horas. Se você guardasse o maná, que era o alimento que caía do céu, para o outro dia, ele simplesmente se estragava. Ok? Átrio. Vamos lá? Todos juntos? Ok. Quando Jesus, em João 14,6, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele se refere a essa porta do átrio, a essa porta que é a entrada do lugar santo e a essa porta do véu. A arca era o maior símbolo da presença de Deus. Então só pode chegar a Deus através de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Incrível, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembrando que quando Jesus morre no Calvário, quando ele entrega ao Pai o seu Espírito, imediatamente este véu que faz separação, nesse lugar aqui, somente um homem poderia entrar uma vez por ano, que era o sumo sacerdote. Ninguém mais poderia entrar porque não era digno. E mesmo assim, eu não falei semana passada, ele passava a madrugada toda lendo a Torá. Tomava banho, se purificava, entrava com a corda amarrada nos seus pés, porque se ele tivesse em pecado, quando ele oferecesse o sangue no propiciatório, ele seria fulminado. E para que ninguém entrasse para pegar o corpo, simplesmente puxava pela corda. Ele ia com o sininho. Se aquele sininho parasse de fazer barulho, simplesmente significava que ele tinha morrido. E aí arrastava ele pela corda, porque ninguém poderia ir lá. Quando Jesus morre no Calvário, o véu do templo, que o tabernáculo é um protótipo, um arquétipo, uma maquete daquilo que seria o templo de Salomão, quando Jesus morre, simplesmente o véu se rasga. De cima para baixo, de dentro para fora, demonstrando que não foi a força do homem, mas o poder de Deus. Não foi o desejo do homem, mas a vontade de Deus. Não foi o interesse do homem, mas a graça de Deus. De cima para baixo, o próprio Deus rasgando o véu e dizendo que a partir de hoje já não há mais separação. Por quê? Porque um sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos e ofereceu o sacrifício perfeito por todos. Perceba que nesse lugar não há cadeira, mas quando Jesus se revela em todo o Novo Testamento, ele está sentado numa cadeira. Por que Jesus está sentado numa cadeira? Porque não há mais o que fazer. Está consumado. A obra, ela foi única e perfeita. Então, agora sim, ele se encontra sentado, porque já não há mais o que fazer. Amém? Entendendo o mistério, vamos em seguida. Vamos em diante. Nós vimos tipologia, né? Tipologias são figuras, são sombras do que ocorreram no passado, representando aquilo que ocorreria no futuro. E nós temos o tipo, o sumo sacerdote era um tipo de Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, o que é que nos diz? Quem lembra? Há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, o sumo sacerdote na antiguidade representava justamente Jesus. O holocausto representava o sacrifício perfeito de Jesus. As ofertas representavam Jesus. Colossenses 1:20 vai nos dizer que ele se entregou como oferta, né? As festas, todas aquelas festas faziam alusão a Jesus, inclusive as festas das primícias, porque em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, nos diz que Jesus se tornou as primícias dos que dormem, ou seja, é o primeiro a ressurgir dentre os mortos, ter o corpo glorificado e ser vivo, não é? Ser vivo, completamente vivo. Agostinho falou, o Novo Testamento está oculto no Antigo, e o Antigo está patente no Novo. Ok? Entendeu aí? Tipologia? Vamos em diante. Apologética do livro de Levítico. O sacrifício. Apologética é a defesa da fé. Vocês viram há pouco tempo que o Supremo Tribunal Federal permitiu sacrifícios de animais com fins religiosos. E um dos principais motivos recaiu sobre o livro de Levítico. O livro Levítico era uma prática comum. Então, as religiões do ocultismo e, infelizmente, ainda o judaísmo, eles são de acordo com o sacrifício dos animais. Nós, cristãos, não somos, porque entendemos que aquele sacrifício, sim, foi estabelecido por Deus e necessário durante um tempo para despertar em nós a consciência. Mas depois que Cristo morreu, Hebreus, no capítulo 9, 12, 10 e 4, vai dizer que não há mais necessidade de sacrifício, tendo em vista que o sangue do cordeiro, o sangue da novilha, o sangue do touro e do boi não salva. Mas Cristo, sim, que fez o sacrifício perfeito. Então nós, como cristãos, sempre seremos contra. Outro detalhe, a gente é a favor que se mate os animais por um motivo, sobrevivência, quer queira para se proteger ou para se alimentar. E aqueles holocaustos que eram oferecidos, nós vamos ver isso, não sei se números, mas esse gráfico vai estar no livro, que algumas partes eram somente para Deus, outras partes eram para Deus e o sacerdote, e outras partes eram para Deus, o sacerdote e o povo. Eles se alimentavam. Depois que o sangue, alguns eram consumidos pelo fogo, mas alguns outros eram utilizados para alimento. Ok? Então nós cristãos sempre seremos contra o sacrifício. Fiquei triste, chateado e me posicionei. Apesar da pouca expressão e do pouco alcance nas redes sociais que estão à minha disposição, calado eu não posso ficar, me posicionei dizendo que seria contra essa matéria, está nas redes sociais há um tempo. Por essa razão nós somos contra. Apologética da transfusão de sangue. Você sabia que existe uma denominação, uma religião, chamada Testemunha de Jeová, uma seita, que não permite a transfusão de sangue. Eles usam um texto de Levítico 17, 11, 12, para dizer que o sangue é sagrado e está relacionado à alma da pessoa. É triste, né, essas situações de religião, porque imagine você vendo o seu filho precisando da transfusão de sangue e você não vai partilhar justamente por causa de uma cegueira religiosa. Pois não? Uma situação tão trágica, né? A irmã Thelma está falando que infelizmente sua tia chegou a falecer porque não aceitou a transfusão de sangue, por participar dessa religião. Entendeu? E aí isso é triste. Refutação para esse texto. A refutação que o sangue era sagrado quando ele servia para expiação. A partir do momento que ele não serve para expiação, sangue de animais, ele não tem nenhum valor nesse aspecto religioso. O sangue de Cristo fez o sacrifício perfeito. Então agora
não há restrição. E um grande exemplo de Jesus é o falar que é lícito fazer o bem. Gente, deixa eu falar algo aqui. Será que os irmãos vão ter maturidade para entender? Que o Espírito Santo traga esse discernimento. Alguns momentos Jesus rasgou a lei para salvar a vida. Aquela mulher pega em adultério. Gente, a lei mandava matá-la. Jesus rasgou a lei para salvar a vida. E quando Jesus fazia o bem no dia do sábado, o povo ficava inflamado e queria matá-lo porque trabalhava no sábado. Jesus responde como? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O Filho do Homem está acima do sábado. Se um cordeiro, um animal cair, vocês não iam resgatá-lo por ser um dia de sábado? Jesus nos falou fazer o bem. Fazer o bem. Amém? Estão entendendo o mistério? Agora é importante que haja discernimento, para que a gente não venha forçar o texto, usá-lo como pretexto para cometer os nossos pecados. Né? E aí faz, né? De repente alguém está dizendo, eu estou fazendo bem, e de repente você está fazendo o bem de uma forma errada. Da mesma forma, quando Jesus rasgou a lei para salvar uma vida, ele está cumprindo a maior lei que existe. É a lei da vida. Os irmãos estão entendendo isso? Da mesma forma, uma transfusão de sangue é como Davi. Pronto, um exemplo bom, Davi. Os pães asmos só podiam ser comidos por sacerdote. Eles ofereciam, interessante, né? Eles ofereciam e depois comiam. Quando Davi chega com fome, ele invade o tabernáculo e come os pães. Qualquer um morreria. Mas o texto vai nos dizer que Davi disse bem assim, olha, ou eu morro, eu vou morrer de todo jeito. Então, se for para morrer, eu prefiro arriscar. A mesma coisa foi os 4 leprosos que estão na caverna. Lembra dessa história? Nós não podemos sair da caverna. Samaria está em fome. Se ficarmos aqui, vamos morrer. Vamos arriscar. E eles saíram da caverna e Deus fez com que o andar de 4 leprosos, meu Deus do céu, o andar de 4 leprosos se arrastando, é um enganchador. Pastor Papilão fez essa cena aqui, né? E Deus fez com que os povos inimigos que estavam reunidos confundissem aquele andar com uma marcha. E todos correram e deixaram todos os espólios pertences. Aí os 4 leprosos se tornaram milionários de uma hora para outra. E mandou chamar o povo e a Samaria foi salva. Ou seja, a lei dizia que eles não poderiam sair da caverna. Espero que os irmãos entendam que a lei maior é a lei da vida. Então, nesse caso da transfusão de sangue, o sangue tinha essa importância no Antigo Testamento, hoje em Cristo já não há. Mas faz sentido essa religião não aceitar, porque eles não aceitam Jesus como Deus. Né? Faz todo sentido. Outra, as leis dietéticas. Leis dietéticas. Existiam as leis rígidas e rigorosas naquela época sobre a questão da alimentação. Carne de porco, por exemplo. Quem nunca comeu? Atira a primeira. Atira. Nem por engano, tem gente que não gosta, mas era extremamente proibido. Galinha ao molho pardo. Quem gosta de galinha ao molho pardo? Falar disso uma hora dessa chega... Sarapatel, né? Estava comendo um sarapatel, era no rancho da Carioca. Aí um pastor chegou e disse bem assim, pastor Sidney, comendo sarapatel? Eu disse, qual o problema? Ele disse, sarapatel tem sangue, rapaz, e a Bíblia diz que não pode comer nada com sangue. Eu disse, mas isso está no Antigo Testamento. Ele, lá em Atos está escrito também que os judeus não comeram porque era com sangue. Eu disse bem assim, Atos é um livro histórico, o livro histórico não se fundamenta a doutrina, Atos é uma narração da vida dos judeus. Entendeu? Aí depois eu dei uma série de versículos para ele. Uns meses depois eu estou indo lá no Rastro da Carioca, quem é que eu encontro? Ele comendo sarapatel. Eu, pastor fulano, está comendo sarapatel, nem me chamou. Ele começou a rir.
Ele nem me chamou. Gente, vamos ler alguns versículos importantes acerca disso. Sabe por quê? Que tem gente que nessa época não come pamonha, não come canjica, não come milho. Olha, Rua Argentina, número 20. 24 horas ao dia. Pode levar lá para casa que eu vou cuidar. E a gente divide, não. Vamos ler alguns textos em relação a isso. Vamos para Atos capítulo 10. Gente, vai ser bons textos, viu? Atos capítulo 10. Aí tinha os frutos do mar, biblicamente falando no livro Levítico, era proibido comer camarão. Já pensou? Que penitência. Caranguejo, nem pensar. E todo mundo sabe que o camarão é o abutre das águas, né? Do mar. É o abutre, ele come tudo que não presta, é o camarão. Eu, por exemplo, tenho alergia a camarão, mas mesmo assim eu como. Quem é que não consegue o cheiro? A irmã Jaqueline, ela não consegue o cheiro, o odor. Ela já passa mal, né? É incrível, né? Eu fico com a boca coçando, mas se eu não comer, fica coçando todo dia. Gente, aí você vai ver Atos capítulo 10, versículo 10 a 15, vai dizer: estando com fome quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio um êxtase. Deus deu um êxtase ao apóstolo Pedro. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, animais proibidos em Levítico. E ouvi do céu uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Tem toda uma visão espiritual em relação a Cornélio, que era gentil, mas o texto vai nos mostrar que a partir da nova aliança, os animais que eram proibidos já não são. Agora os irmãos vão de convir comigo que o povo estava no deserto, não existia saneamento básico, não existia higiene, não existia nada disso. Então Deus era rígido para o próprio bem do povo, para preservar o povo de possíveis males. Ainda hoje, minha esposa é nutricionista, ela sabe muito bem disso. Tem que ter uma cautela. Carne de porco eu não como em qualquer lugar, não é? A gente procura ser muito criterioso, tendo em vista que são realmente carnes, né, que têm maior facilidade de contaminada. Não tem, né? Como ser. Lá na Coreia a gente comeu porco cru, gente. Sim. Vocês perceberam que eu voltei maguinho lá? Tinha uns porco cru, bichinho cru. Aí botava lá e... lá no Tembeza a gente sentava. Aí era cachorro também, tinha comida de cachorro. Cachorro, eu sou sincero em falar, eu não tive coragem de comer não, cachorro. Mas os camaradas lá que estavam comigo, meu filho, se botar as pedras... Rapaz, não, estava até macia, e era gostosa, bichinha, rapaz. Tenho que voltar à Coreia, para comer pelo menos carne de cachorro e dizer como é o gosto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 25... a 28, é bem tratado, né? Eu acho que deve ter algum procedimento. Deve colocar alguma coisa.
1 Coríntios capítulo 10, versículo 25 a 28. Vamos ler esse texto que são importantes. 25 a 28. Nós vamos entender o mistério que há por trás desse texto. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque o Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Versículo 29 vai dizer, consciência, digo, não a tua própria mente, mas a do outro, pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Vamos entender o mistério que há por aqui? Gente, teve um pessoal dessa igreja, da nossa igreja, que foi há alguns anos aí, 2003, 2004, para um seminário de Neus Antioquia. O povo, quando chegou desse seminário de Neus Antioquia, saiu vendo demônio em tudo que é lugar. Os irmãos não conseguiam fazer supermercado, porque dizia, isso aqui é do demônio, isso aqui é do diabo, isso aqui é do capeta, e ficou naquela paranoia, não é? Minha esposa tem um costume bem interessante, ela faz a feira, não é? E quando chega em casa, ela ora e consagra tudo ao Senhor. É isso que a Bíblia diz, olha, o mundo jaz maligno, né? Então comer de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar. Sem nada perguntar. Tem ali no rancho da... ali pronto, os irmãos vão lembrar, vou evitar falar o nome, mas o casal lindo lá vai lembrar, vai que a pessoa ouve esse áudio. Lá em Nova Glória, como é o nome do lugar lá? Estão entendendo o mistério, né? Santo Forte, né? Santo Forte, gente, bom, se você quiser ir lá comer, vai, na bênção, na boa. Agora não pergunta não, porque se você for perguntar... Eu, particularmente, assim, não fui ainda, sabe lá, mas se você perguntar, o nome já diz tudo, entendeu? Agora, deixa eu lhe dizer o seguinte, teve um irmão vice-moderador aqui na igreja, que o nome dele era Marcelo, não sei se os irmãos vão lembrar de Marcelo. Ele chegou aqui na praça principal da cidade, na Getúlio Vargas, para comer um acarajé. O acarajé, tu lembra dessa história, né? A Praça do Acarajé. Ele chegou lá na praça e disse, moça, me deu um acarajé. A mulher partiu o acarajé, de repente ela ficou possessa. Olhou para ele e disse, saia daqui, para você eu não posso vender. Prejuízo não é para o cristão que consome, é para um ímpio que vende. Agora, isso, cristão consagrado. Porque se o cristão não tiver firme em Deus, convida no altar, que se não tiver, com certeza, não vai lhe fazer bem. Quando o apóstolo Paulo diz, comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra, Deus é a terra, o diabo não criou nada, e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar, e quiser dizer, comer de tudo, mas não pergunta nada. Olha a orientação bíblica, coma de tudo. Porém, se alguém vos disser que é consagrado aos demônios, você não come, mas não é por causa de você, é por causa dele. Estão entendendo? Mas, enfim, a Bíblia, nesse versículo, vai nos dizer por uma questão de consciência. Consciência. Simplesmente uma questão de consciência. Pois não? Bom exemplo. E o outro é uma situação que um irmão aqui na igreja viu uma macumba bem grande, com um monte de comida, de negócio, só que estava com a vida toda fora do altar. Aí disse, isso aqui não pega em mim não, foi comer, passou mal, ficou angustiado, opresso. Por quê? Porque não estava com comida no altar, era uma comida. Álvaro conhece esse irmão nosso. Ele achou que porque Gente, eu me arrependi do dia que eu disse que vi uma macumba e parei o carro e fui desfazer.
Hã? Não pode subestimar. Aí eu parei o carro, minha família lá, repreendi o inimigo e desfiz. Foi um negócio feito, tinha barata, aquelas baratas vivas andando naqueles negócios. Aquelas baratas d'água, sabe? Aí tinha a pinga, tinha um frango, um negócio de barro, cigarro, a gente desfez tudo aquilo. Aí eu inventei de comentar isso na igreja. Aí o irmão, abençoado, viu, foi fazer a mesma coisa. Aí de madrugada veio me procurar: pastor, estou passando mal, ora por mim, pastor. Eu disse: meu amado, não faça isso não, porque teve um dia que eu estava em Aracaju e a gente se perdeu em Aracaju, eu e minha esposa. A gente viu tanto de champanhe, tanto de coisa ruim. Aquele dia eu dispensei: eu não estou revestido para esse fim. Estava com minha esposa e disse: eu não vou, essa aí eu não vou. Legiões e legiões o peso, de longe repreendi. Então, não subestime. Você tem que ter o discernimento para saber onde você pode ir. Entendeu? Porque a caixa de demônios só sai com jejum e oração. Eu posso ir, mas me dê antes uns dias de jejum e oração para me dedicar para esse fim. Estão entendendo? É como disse Esther: orem e jejuem. Porque depois que vocês orarem e jejuar, eu vou entrar na presença do rei. Mas enquanto vocês não orarem, o rei era ímpio. Enquanto vocês não orarem em jejuar, eu não vou entrar lá não. Revestimento. Saulo, por gentileza. Saulo estava dizendo que quando estava perdido, viu em Salvador pitu e uma carteira de cigarro. Bebeu a pitu todinha. Ainda bem que Jesus libertou, viu? Ainda bem que Jesus salvou. Já era eleito sem saber. Já era eleito sem saber. Gente, o outro detalhe que Paulo vai falar é que havia animais sacrificados a ídolos. O texto, a referência eu não me recordo, mas quando o apóstolo Paulo diz: o ídolo nada é que aquela carne sacrificada a ídolos pagãos, os cristãos estavam com medo de comer. Sabe o que é que Paulo diz? Podem comer. Eu digo a vocês que se eu tiver com fome, encontrar uma galinha dentro de uma botija, seja lá o que for, e se aquela for a única opção, eu vou erguer minhas mãos aos céus e dar glória a Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer: o ídolo nada é. Nada é. Então os cristãos que tinham esse medo, essa aversão, o apóstolo Paulo está fazendo: façam. Se a necessidade existe, faça. Porque sabe por quê? Maior que está em nós do que o que há no mundo. Então a gente não pode perder nunca essa consciência. Vamos ainda para outros textos, que é interessante isso. 1 Timóteo 4. Isso é interessante porque quando eu cuidava de uma igreja como missionário lá em Sítio Novo, em Recife, favela de Sítio Novo, não era? Era a periferia, comunidade de Sítio Novo. Lá era bem perigoso. Aí teve um irmão que chegou e me procurou domingo de manhã, era mês de abril, era período de Páscoa. Disse: pastor, a Vanessa, a pastora, encontrou 1 Coríntios, leia aí por gentileza, 1 Coríntios 8,4, olha só o que diz. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Os cristãos, você lê o texto, presta atenção. Os cristãos não estavam comendo com medo as coisas que eram sacrificadas a ídolo. E alguns estavam padecendo fome. Aí o apóstolo Paulo diz: pode comer, o ídolo nada é. Então pode comer, o ídolo nada é. Entendeu? Que os irmãos entendam que maior que está em nós do que o que há no mundo. Agora ele está falando isso para crente. Naquela época ninguém brincava de ser crente, não. O problema de hoje é que é difícil saber quem é crente, né? Mas ali era para crente, e quem era crente estava revestido. Sim, aí voltando a Sítio Novo, o irmão me procurando no domingo de manhã, depois de ministrar EBD, disse: pastor, estou arrasado. O que foi? Eu pedi para minha sogra não fazer isso, mas ela fez.
E o que foi? A avó da minha filha. Eu disse, e o que foi, homem? Ela disse, ele trouxe isso para minha filha. E quando ele abre a sacola, um ovo da Páscoa, um ovo de chocolate. Ela trouxe isso, eu disse a ela que não era para trazer, essas coisas não entram dentro de casa. E eu olhei para ele, e olhei para o ovo, e naquela época de seminário, era tanta provação e privação. Eu disse, irmão, me dá, que eu vou dar um fim. Deixa comigo que eu vou dar um jeito. Eu sei que foi uma agonia, e eu tentei orientar, mas não teve jeito, gente. Ele também não deu não, ovo, viu? Deu não. Não sei até hoje o que é que ele fez com aquele ovo. Mas foi uma agonia, um drama, um desespero. E eu disse, me dá. Eu mostrei alguns desses textos que eu estou mostrando, mas não teve jeito. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, 5. Olha só, gente, como isso é forte. Que proíbem um casamento e exigem a abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração, é o quê? Meu irmão, o segredo está aí. Pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então o texto vai nos dizer que haveria tendências no fim dos tempos de proibir alimentos, exigência de abstinência de alimentos. Estão entendendo, irmãos? Qualquer dúvida, por gentileza, a hora é essa. Pois tudo que Deus criou é bom. Então, pela oração, meu irmão, você tem que acreditar que Deus você serve. Quando eu vou lá, onde é que a gente vai muito em Salvador comer aquela acarajé? Um dia a gente almoçou acarajé, eu, Zeni, Diane, Vanessa, vindo de Brasília. Como é o nome dali? É Rio Vermelho? Como é? Cira, né? Eu sei lá. Cira, eu não sei como é a procedência desse povo. Eu chego e oro e digo, Senhor, eu abençoo, consagro e te agradeço por esta oportunidade. Amém. E pronto, fico feliz da vida. Oxente, peço quente logo, pimentinha com Coca-Cola. E fique em paz, ok? 1 Timóteo, agora vamos para... Verdade. Aquela maionese, a gente não compra, né? A Helmas, que significa homens do inferno. Homens do inferno, a gente não compra Helmas. E é a mais vendida, a gente não compra. Tem a Helmas lá, a gente não compra porque o significado está lá. E por questão de consciência, se eu vou dar ibope, como é que chama? Lucro, para esse povo não vou dar. Entendeu? Agora o que acontece muito é que às vezes a empresa, a fábrica é satanista e o dono do supermercado não é, tudo que entra lá é consagrado. Às vezes a fábrica pode acontecer vice-versa, é cristã. Qual a empresa que era cristã? A Colgate, parece. O dono dá 80% do dízimo, é algo tremendo assim para Deus, e é próspero, parece que é a Colgate. E digamos que ele é cristão, de fato ele é cristão, mas o dono do supermercado em determinado lugar, em determinado município, não é. Aí consagra tudo inimigo. Então tudo se torna muito relativo. O importante é como a pastora faz: colocar dentro de casa, orar, consagrar, para agradecer e para abençoar. Pois não? Isso. O dono da Walmart é cristão? Colgate, né? É verdade. Boa, Thelma, boa observação. Tem todo um processo, tem toda uma situação. Gente, último texto relacionado a esse assunto, Romanos 14, versículo 1 e 3. Romanos 14, Paulo pega pesado, viu? Paulo pega pesado. Abre bem a orelha aí para receber.
Versículo 1 e 3 vai dizer o seguinte: acolhei o que é débil na fé. O que é débil, hein, gente? Deixa para lá. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come só legumes. Quem come não despreza o que não come. O que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Ok? E agora versículo 14, 17. Eu sei e estou convencido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera para essa impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal por causa da tua comida. Não faças parecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo está falando é que o débil faz distinção entre o que comer. E o normal, ele come de tudo. Ele come de tudo. Porém, quem come de tudo, não recrimine aquele que não come. Não recrimine, não julgue aquele que come. E vai dizer no final, o final é extraordinário, versículo 14, 17. Eu estou convencido que posso comer de tudo. Agora, se ao comer, algum irmão vem se inflamar e se escandalizar, por amor a ele, eu não vou comer. Entendeu? A não ser que o camarada seja pastor, como aconteceu na prainha. Os irmãos entenderam aqui? Então, de repente, você está a comer algo, aí alguém diz, você come isso? Aí você tem problema com isso? Aí a pessoa vai dizer, sim, eu tenho. Aí você evita, para não inflamar o irmão. Você come acarajé. O que mais, gente, além de acarajé? Sarapatel. Aí você... Tem gente que não toma café, mas toma cerveja. Vai entender, viu? Vanessa fala isso como nutricionista. Ela perguntou, você toma café? Não, não tomo, porque minha religião não deixa. Então não precisa nem fazer essa pergunta. Você bebe bebida alcoólica? Aí a pessoa diz, uma cervejinha de vez em quando. O que é que tem? Fala, santo. Oi? Café, por que não? E a cerveja não. É interessante, né, Márcia? E a mesma turma que proíbe café, eles não estão tão longe não, viu, gente? Não estão tão longe, não. A mesma turma que proíbe café, proíbe Coca-Cola também. Entendeu? Aí a pastora disse que tem que proibir. Eu disse, tá vendo? Aí estraga tudo. Mas como ela está fraca na fé... Gente, aí já é mais uma orientação nutricional, né? Tudo posso, só que algumas coisas não me convêm. É lógico que o Rony gosta de dizer isso sempre, né? O diácono Rony diz bem, eu já vi gente morrer em pé, sentado, deitado, mas nunca vi ninguém morrer de coca. De coca, eu nunca vi ninguém morrer. Mas a gente sabe que é um alimento que não nos faz bem, né, gente? E a gente peca por mordomia com o nosso corpo, ok? Gente, a última questão da apologética no livro é a homossexualidade. Pega pesado. E aqui a gente vai... Eu vou até dar uma olhada aqui. Pega pesado. Eles vão dizer o seguinte: o livro de Levítico proíbe uma série de coisas que hoje se tornaram permitidas. Se o livro de Levítico proíbe isso e aquilo, eu estou procurando justamente a imagem, porque aqui, a imagem é essa.
Você vai encontrar muito essa imagem na internet. Vai dizer o seguinte: o livro, vê se encontra, Paulo Rogério. Você bota Levítico. O livro que condena a homossexualidade é o mesmo livro que condena não comer carne de porco, não comer alguns frutos do mar, não comer fruta de uma árvore com menos de 3 anos, não fazer cruzamento de raças de animais, não cultivar 2 plantas diferentes no mesmo jardim, não semear a terra mais do que 7 anos, não usar uma vestimenta de tecido com fios diferentes, não cortar o cabelo, não raspar a barba, não fazer tatuagem. Mas porque somente a homossexualidade é lembrada? Quem citou isso, sabe quem foi? Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos. E aí, eu queria perguntar a vocês, como refutar? Conseguiu encontrar, Paulo? Coloca aí, por gentileza. Como refutar isso? A gente tem que estar preparado para aquele que pergunta a razão da nossa fé e, como obreiro aprovado, apresentar o sentido da nossa fé, da nossa confissão. E agora? Digamos que um cético, aí ó, isso aí se viralizou isso aí. Digamos que um cético lhe faz essa pergunta. Para a pessoa que não tem raízes, né, fortes e firmes convicções, ela vai dizer: é mesmo, né? Então Deus proibiu a homossexualidade naquela época, hoje é tudo permitido. Não seria assim que a pessoa poderia pensar? E agora, José? Pois não, Paulo? Ok, boa. Primeira regra da hermenêutica: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Realmente, a Bíblia proibia tudo isso durante uma época, durante um tempo. Se a lei contra a homossexualidade não se repetisse em outros livros, a homossexualidade seria realmente proibida para um tempo, para uma época e para um momento. Mas como se repete em vários outros livros, a Bíblia explica a própria Bíblia e ela se interpreta. Aí foi o que Paulo Rogério disse: não só na antiga aliança, como na nova aliança tem a proibição. Outro detalhe importante é que Deus destruiu uma cidade chamada Sodoma e Gomorra por causa da homossexualidade. Os homens se deitavam com os homens, mulheres com mulheres. Mas para que não fique somente em nossas palavras, permita-me apresentar uns textos bíblicos. Vamos para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 25 e 27. Quem estiver anotando, anota. Quem tiver canetas, faz os rabiscos. Você um dia vai precisar. Gente, tem horas que eu passo por isso. Alguém me faz uma pergunta, eu disse: meu Deus, o professor comentou isso em 1900 e antigamente. O pastor, e eu não anotei. Você vai precisar, escute o que eu estou lhe dizendo. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou lhe dando munição. Eu estou lhe dando armaduras, armas. Um dia você vai precisar dela. Você vai ter a arma, mas sem munição. Romanos capítulo 1, versículo 25 e 27. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus entregou as suas paixões infames, para que até as mulheres mudarem o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhante os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Romanos, deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer um negócio aqui. Sabe qual é a maior evidência do fim dos tempos? Está escrito em Romanos. É o acréscimo, o crescimento descontrolado da homossexualidade.
Se você for ler Romanos com atenção, você vai perceber 3 vezes essa expressão. Eu vou até citar a referência onde ela se encontra. Versículo 24. Olha para mim, que vai ser mais forte assim. Deus os entregou. Versículo 26. Deus os entregou. Versículo 28. Deus os entregou. É como se Deus dissesse: é isso que vocês querem? Então, vivam dessa forma. Se Deus destruiu o mundo, quer dizer, o mundo não, uma época, um lugar, uma cidade, Sodoma e Gomorra, por causa disso, imagine. Um dos maiores evidências do fim do tempo. E como disse Arnaldo Jabor, houve uma época que ser homossexual era proibido. Depois tornou-se permitido. Hoje está sendo admirado. Logo, logo será obrigado. Eu quero morrer antes que esse dia chegue. É o que ele diz, né? Eu quero morrer bem antes que esse dia chegue. Mas, gente, eu não sei. Deixa eu dizer, eu sei que serei julgado no que eu vou falar, mas eu espero que vocês tenham entendido. Vão dominar o mundo. Os homossexuais vão dominar o mundo. Isso. Vai inverter a questão de... Agora, eu preciso que vocês estejam aqui até eu concluir esse assunto, porque a Bíblia manda amar as pessoas, a Bíblia manda respeitar as pessoas. Ser contra a homossexualidade não é ser homofóbico. Muito bem. Gente, olha o que falou. O Supremo Tribunal Federal criminalizou a homofobia. Eu preferia antes que eles definissem. Não é competência do jurídico, do legislativo, né, do judiciário, legislar. Mas eles simplesmente anteciparam e fizeram isso. Eles fizeram isso. Isso era para o legislativo, era para a Câmara e o Senado definir. Não sabemos o que é homofobia. Eu não sei o que é homofobia. Se homofobia é agressão, violência, insulto, eu sou totalmente contra a homofobia, porque a gente jamais vai fazer isso. Jamais. Agora, se homofobia for divergência, opinião contrária, infelizmente, né? Então, a gente tem opinião contrária à prática em si, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem respeito às vidas. Né? Ninguém vai fazer bullying, ninguém vai insultar, ninguém vai ofender, ninguém vai agredir. E se alguém fizer isso, vai responder por isso, e tem que responder. Então, a lei deve ser universal para todas. Pois não, querida? Homossexualidade é um pecado. Por exemplo, o alcoólatra, eu não vou deixar de amar ele porque ele é alcoólatra, mas eu não vou apoiar o alcoolismo. Muito bem. Da mesma forma, a homossexualidade, eu não vou deixar de amar alguém porque é homossexual, mas eu não vou apoiar o erro, o pecado que é a homossexualidade. Muito bem. Muito bem. E aí nós vamos agora sim, lemos Romanos e vimos que Deus os entregou, que os irmãos estejam cientes disso. Agora vamos para 1 Coríntios 6. Deixa eu só trazer uma refutação. Santa, escuta uma coisa interessante aqui. Ela tem toda a razão na sua fala, só que existe um detalhe para a gente ponderar aí. Realmente, o alcoolismo é um pecado, assim como o vício em cigarro, que é considerado até drogas lícitas, né? É um pecado. Só que a Bíblia vai dizer que existem pecados para exclusão. Na realidade, a Bíblia vai dizer pecados para morte. O apóstolo Paulo fala isso. O homossexualidade em Levítico era um pecado de morte. Lógico que Jesus vem e muda tudo isso.
Nós não temos direito de matar ninguém. Muda todo isso, aquilo que era comum na época. Mas quando o apóstolo Paulo vai citar, ele vai dizer bem assim, há alguns pecados, vocês já leram isso, né? Que são para a morte. Eu fui procurar naquela época morte, pena de morte aqui, como é isso? E ali eu entendi que alguns pecados para a morte é a exclusão. Então, existem pecados, por exemplo, a pessoa quer servir a Deus, quer se batizar, quer servir ministério e continua na prática da homossexualidade. Aí o apóstolo Paulo recomenda que haja exclusão. Para Deus não há pecadinho nem pecadão. Roubar um confeito é a mesma coisa de que roubar um veículo. Porém, as consequências desse pecado são diferentes. Estão entendendo, irmãos? Agora, que é uma transgressão há, que há um delito há, mas as consequências são diferentes. E se tratando da questão da homossexualidade, é uma agressão à natureza que Deus criou. Nesse caso, é exclusão. Isso eu acompanhei vários casos de pessoas lutarem contra isso, de pessoas serem transformadas com isso. Mas eu digo a vocês, imagine uma pessoa servindo no altar, servindo no ministério, servindo na igreja, com esse ato. Vamos por ordem, Juliana. Boa essa palavra, Juliana, viu? Eu não me lembrar a referência. Para esses não orem. Pois não, Esther? Que diz o quê? Fala um pouquinho mais alto. Ok. É interessante, porque quando pecado é transgressão, o sentido da palavra pecado é hamartia, é errar o alvo. É o sentido da transgressão e da iniquidade. Então, por exemplo, uma pessoa, para você entender melhor, e eu entendi o que você quis dizer, uma pessoa matou, roubou, adulterou, prostituiu, no final, se ela não se converter, ela vai para o inferno. A outra nunca matou, nunca roubou, nunca destruiu, mas nunca aceitou Jesus. Ela vai para o inferno novamente, por causa do pecado em si. Ou seja, nesse sentido não existe pecadinho e pecadão. Agora, lá no inferno, existem os níveis do inferno. Onde ela vai, assim como no céu existem os galardões. Como existe, onde a gente fala sobre as consequências, mas bom complemento. Gente, e agora, 1 Coríntios, Estamos encerrando, tá? 1 Coríntios 6, 9 e 10. É um assunto delicado isso. Geralmente, Mas ensino. Até porque muitos pessoas homossexuais não acham que é pecado ser homossexual. É uma forma de vida, é um estilo de vida, é uma opção, como eles dizem. Então, assim, vai continuar no pecado porque não tem essa consciência que é pecado. Agora, se você rouba, qualquer pessoa que rouba um confeito, ela tem essa consciência que ela está roubando e que ela está fazendo algo errado. Então, é muito mais fácil você rever e você se consertar. Pois não, Naldo? Muito bem. XX ou YX. Está classificado como desvio de produto, como transformador de ver. O indivíduo foi criado para algo, para um projeto e desviou a sua rota, o seu projeto. Veja como é um assunto complexo, polêmico, delicado. E agora, voltando ao que Vivi falou, isso é tão sério que a gente pode falar aqui que é pecado, mas ali fora a gente não pode perguntar que é pecado. E as leis que estavam tramitando no Senado prestes a serem aprovadas que iam nos obrigar a fazer casamento homoafetivo.
Camila era secretária na igreja, não lembro o ano, 2010, 11. Veio uma pessoa aqui exigir, reivindicar que eu fizesse o casamento homoafetivo dela. Quando Camila disse que o pastor não fazia casamento homossexuais, essa pessoa rodou a baiana aí. Ela está testemunha aí. Lembra de Vera Verão? Rapaz, foi uma cena feia, viu? E disse que ia me processar e que ia processar a igreja. Isso, Camila lembra o tempo? Isso faz tempo, gente, faz tempo. E eu dizia isso do altar: esse tempo vai chegar. Esse tempo chegou. Chegou. Agora, é o seguinte, eu não posso falar isso, mas muitos homossexuais foram acolhidos, foram abraçados, foram amados, muitos foram transformados pelo poder de Deus, constituíram sua família, né, vivem bem, né, são homens, de fato. A igreja evangelizadora, eu posso lhe garantir, tem gerado sempre misericórdia, compaixão e amor. Por quê? Porque a gente não pode deixar de cumprir o grande mandamento, amar Deus sobre todas as coisas e o semelhante. Quando Jesus conta a parábola do samaritano, o semelhante, o próximo é qualquer um, independente da sua cor, do seu credo, da sua crença, da sua religião, independente de qualquer um. Então a gente tem que fazer o bem, amar, acolher e respeitar. Agora, a melhor maneira de fazer o bem é falar a verdade em amor. É você olhar nos olhos e dizer: olha, eu lhe amo, mas infelizmente isso aqui não é certo, não é? E, enfim, alguém pediu para falar? Eu ouvi alguma mão? Pois não, Paulo? Sim. Lhe considerar homofóbico, né? Os heterofóbicos lhe acharam homofóbico, né? Gente, antes de ser cristão, antes de ser crente, antes de ser pastor, eu já defendi a família assim. Então, em primeiro lugar, eu sou contra a homossexualidade porque eu sou a favor da heterossexualidade. Quer dizer, eu sou hétero. Eu sou hétero, então eu sou contra porque eu sou hétero. Segundo, eu sou contra porque eu sou cristão. Então não é simplesmente uma questão de religião. Depois a religião realça, fortalece, mas uma questão de natureza, né? De natureza mesmo. Agora vamos para os textos bíblicos e nos render à autoridade maior, que é a palavra de Deus. 1 Coríntios 6, 9, 10. Diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O que é sodomita? É o homossexual que tem relação ativa e passiva. Gilete, né, que chama? É o tipo de pessoas, né? Bi, né? Hoje tem tanta, a variedade é tão grande, é bissexualidade, é não sei o que mais lá, o gênero, são tantas. Verdade. Marisa Lobo disse que são mais de 100 gêneros. Meu Deus. Então você vê, não entrarão no reino dos céus, e nem efeminados. A pergunta é: o que são os efeminados? Nem os efeminados entrarão. E aí? Quem são os efeminados? Os homossexuais. Aqueles que se comportam como mulheres, como fêmeas, não entrarão no reino dos céus. Rasgo essa página? Não posso. Não posso. Agora, por fim, 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10.
1 Timóteo capítulo 1. Se irmãos encontraram 1 Timóteo? Só eu que não encontrei ainda. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10. Assim está escrito: tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricídias e matricídias, homicidas, impuros e sodomita, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Ou seja, mais uma vez, ele cita sodomita. Existem outros inúmeros textos falando sobre isso. Agora, o que eu peço aqui aos irmãos, se você não tem um coração com misericórdia e compaixão, você não é cristão. Mariane, ela assim, a colocação dela foi interessante. E eu queria usar aqui o exemplo de Mariane e de Juliana, porque são complementos. O texto de Mariana: olha, assim como tem um homossexual e ele precisa ser amado, tem um alcoólatra que também precisa ser amado. E aí eu diria, ela está coberta de razão, tem que ser amado, acolhido e abraçado, desde que ele queira mudança. Você sabe que existe uma diferença, viu, Mariana, entre transgressão e iniquidade? Transgressão é o erro, é o pecado em si, sem o consentimento e sem a consciência. Iniquidade é quando eu cometo o pecado consciente. Iniquidade é quando eu quero constitucionalizar o pecado. É quando eu quero legalizar. Os irmãos estão entendendo? Transgressão, todo pecado de transgressão, ele está disposto a mudar. Iniquidade não. É o que a pastora Vanessa falou. É as pessoas que querem dizer que a homossexualidade é legal, é lícito. Estão entendendo? Transgressão e iniquidade. Iniquidade é legalizar o pecado. Não. Transgressão é cometer o pecado. Então, para todos aqueles que cometeram transgressão, Jesus está de braços abertos. Agora, para aqueles que querem fazer da sua transgressão uma iniquidade, legalizar o pecado, aí se cumpre o que Juliana disse. Você lembra o texto, Juliana? A pastora está com ele ali. Leia aí, por gentileza. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orarás, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecados para a morte, e por esse não digo que ore. Aí o que é que eu digo? Eu vou orar para... Como é o nome daquela pastora? Eu vou orar para Lana Rhodes? Não vou. Lana Rhodes, gente, era uma pastora que se tornou a maior pregadora do Brasil, a primeira mulher a pregar no Camboriú. Veio para Paulo Afonso, subiu em alguns altares em Paulo Afonso com sua amiga, coleguinha. De repente, dias depois, ninguém sabia de nada. Ela assumiu a relação com sua amiga e casou com a amiga, e até hoje está amigada com a amiga. Triste, pois não? Isso, é verdade. Ninguém deve se escandalizar, porque Jesus diz: é impossível que não venha escândalo no meu nome, mas ai daquele que trouxer escândalo. Não é? Então a gente não deve se inflamar nem se escandalizar com o que está para acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: tudo isso é o princípio das dores. Tudo isso que está acontecendo é apenas o princípio das dores. Gente, vai acontecer tantas coisas terríveis. A Bíblia diz que haverá sinais no céu, na terra, no mar, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Se possível, os escolhidos. A evidência de que uma pessoa é escolhida, sabe que ela não vai se escandalizar, ela não vai se inflamar, ela não vai se desviar, porque a sua fé não está nos homens, a sua fé está no Senhor. A palavra, e aqui para encerrar definitivamente esse assunto, a palavra casamento, ela vem de acasalamento.
Acasalamento só é possível entre um homem e uma mulher, porque não existe acasalamento sem procriação. Então só é possível através do homem e da mulher, segundo a ordem dos códigos genéticos, dos cromossomos XX, XY. É impossível mudar isso. No DNA, o camarada pode ser traveco. Teve gente aí que já beijou traveco, né? Pensando que era homem. Disse que Ronaldo Fenômeno, quando estava jogando no Real Madrid, namorava... Como é o nome daquela atriz? Que ele casou com ela? Cicarelli. Então era de Cicarelli, Castelo. Quando ele veio para o Corinthians, aí ficou com travesti e tudo. Tá vendo a decadência? Como acontece, veio para o Corinthians e acabou a vida do homem. Né? Ficou com travestis. Mas existe travesti que você olha e é mais perfeito que uma mulher. Mas se você pegar o DNA dele lá, vai lá mostrar que é mulher. Está amarrado. Pode mudar todo o estereótipo. Mas a sua essência continuará. Agora, a palavra casamento, os católicos estão de parabéns por isso. Melhor do que os protestantes. Para os católicos, casamento é sacramento. Casamento é sacramento. É tanto que um padre não faz casamento de divorciado. Não adianta insistir. Casamento é sacramento, é algo sagrado. É algo bem sagrado. Agora, se eles querem, simples, casamento, sabe, o Código Civil, a Constituição não pode redefinir o significado da sua palavra. Não pode. Casamento já existe antes de qualquer civilização, antes de qualquer legislação, antes do Senado, antes da Câmara, antes de do poder jurídico, executivo, legislativo já existia. Então não podemos redefinir. E a pergunta é simples, a questão é simples. Se os homossexuais querem desfrutar dos nossos direitos, que eles cumpram os nossos deveres. Agora, não querem cumprir os nossos deveres, mas querem usufruir dos nossos direitos. Está aí a união estável. Sou a favor que haja união estável entre eles. Vão lá. Agora, tem que se cumprir. Agora, casamento, segundo o STF, pode aumentar o número de cadeias. Se isso existir, em Paulo Afonso, eu acho que eu serei o primeiro a ser preso. Mas não podemos negar a voz da verdade. Essa é a realidade. Gente, evidência arqueológica, aqui eu vou ser muito rápido, encontraram um pergaminho carbonizado de Levítico. E esse pergaminho, ele mostra todos os ritos das leis, das oferendas, das ofertas. Foi encontrado em 1970. Prova a autoridade do livro de Levítico. Eu gostaria de ter mais tempo para falar sobre isso, mas eu tenho uma sugestão excepcional. Compra o livro. Compra o livro, que você vai ter todas essas informações. E aqui, profecias messiânicas no livro de Levítico. O leproso purificado para o sacerdócio está em Levítico, cumpre-se em Lucas. Uma vez por todas, prefigurada a morte de Cristo. O sofrimento fora do acampamento, Levítico, Mateus, Hebreus. A vida da carne está no sangue, isso que Levítico tinha dito, e Mateus e Marcos comentaram. É o sangue que faz expiação. A oferta sacia a sede de qualquer homem. São profecias messiânicas relacionadas ao Messias. Profecias do Antigo Testamento em Jesus. Você sabia que existe mais de 300 profecias, para ser exato, 365 profecias no Antigo Testamento, fazendo relação a Jesus Cristo, antes de Jesus chegar? Extraordinário, né? Extraordinário. Aqui nós chegamos ao fim do livro de Levítico. Muito obrigado por ter ficado até o fim. Ontem eu comentei com minha esposa, domingo que vem não vai ter, porque é aniversário da igreja. O outro domingo não vai ter, porque vai ser a excursão de casais. Então eu vou tentar dar Levítico e Números hoje. Bichinho. Não tem condições de termos números. Mas eu espero que os irmãos tenham gostado, eu espero que os irmãos façam suas anotações, eu espero que os irmãos sejam de alguma forma
abençoado. E eu acredito que realmente Números vai ficar para o mês de julho, Deus sabe, o domingo. A gente vai seguindo, sem pressa, né, gente? Sem pressa, a gente vai chegar. Mas faça suas anotações e eu tenho certeza que depois dessa jornada, todos vão ficar bons de Bíblia. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.